Bom, pessoal, acabei de gravar aqui para vocês um vídeo sobre os estados planos que a gente tem e hoje eu vou trazer um conteúdo adicional a ele, que é o círculo de Moore, que é uma representação gráfica que a gente usa para poder determinar as tensões principais. Então, bora lá? Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Já vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu comentário dizendo o que você quer que eu traga aqui no canal para que eu possa ajudar vocês no curso de Engenharia Civil, tá bom? Vamos lá. O que é o círculo de Moore? O círculo de Moore ele é nada mais do que uma representação gráfica desenvolvida pelo Christian Otto Moore. E qual que é a função dela? É facilitar a representação de um estado de tensões em um ponto. Então a gente viu os estados de tensões no último vídeo. E aqui a gente vai ver uma representação gráfica para tentar nos auxiliar, para deixar mais fácil essa visualização das tensões. Então ele simplifica a visualização e determinação dos estados de tensão em um ponto. O que a gente viu no último vídeo? A gente vai ter aqui as tensões σx, σy, e a gente quer calcular as tensões em um ângulo específico. Então a gente vai rotacionar em um ângulo alfa, seja ele 15, 30, 45 graus, o que você preferir. E aí, para esse ângulo, a gente consegue calcular um tal de cisalhamento e uma tensão de flexão, tá? Para poder calcular esse sigma alfa e esse tal alfa, né, as tensões, a gente usa essas fórmulas que a gente viu no último vídeo, tá? São em função do ângulo alfa. Inclusive, a gente tenta sempre calcular, a gente quer descobrir qual que é o alfa que gera as tensões principais nesse ponto, tá? Porque aí, se a gente tem as tensões principais, a gente sabe quais que são as tensões máximas que o nosso elemento está sofrendo. E a gente vê se o material aguenta essas tensões ou não, porque se não aguentar, a gente tem que pegar o material mais resistente ou rever os nossos cálculos, esse tipo de coisa. Se a gente pegar essas equações e rearranjar essas equações, a gente chega numa equação paramétrica de uma circunferência, tá? O que é essa equação? Então, para a gente ter uma equação de circunferência, a gente precisa ter uma variável ao quadrado mais outra variável ao quadrado, que é igual o raio ao quadrado. O primeiro termo, ele é dado pelo sigma alfa, que é o sigma, que a gente calcula no ângulo que a gente quer, que está aqui em cima, menos um sigma médio, tá? Esse sigma médio, eu já vou ensinar como calcula, mas é basicamente sigma x mais sigma y dividido por 2. Tá aqui embaixo. Já mostro para vocês. O tal alfa, que é o cisalhamento, tá aqui em cima também, como que ele é calculado. E o raio dessa equação paramétrica, que a gente faz a dedução, o r ao quadrado é dado por essa fórmula aqui. Tá? Sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado, mais o tal xy ao quadrado. Beleza. Tanto o sigma m quanto o r ao quadrado você consegue calcular inicialmente, porque você precisa de um parzinho de pontos. Você precisa de um sigma x, um sigma y e o tal de cisalhamento. Pronto, você já consegue fazer a sua equação de circunferência do círculo de Moore. E um detalhe dessa equação é que ela vai ter o centro no ponto sigma m0, então pensa no eixo xy, tá? Em x a gente vai ter o sigma m e no y vai ser 0. E o plano, que a gente vai ter os eixos cartesianos, a gente vai estar no plano sigma tal. É como se fosse xy, plano cartesiano xy, só que vai ser sigma tal, beleza? Como que é essa representação gráfica? Esse aqui é o círculo de Moore. Então, a gente vai ter o centro, como eu falei, em sigma m, e na coordenada em y é 0. O raio, obviamente o raio é a distância do centro até a circunferência. E conforme o ângulo alfa que a gente estiver analisando, a gente vai ter aqui uma tensão, tá? Que no caso vai ser esse sigma alfa que a gente está procurando, e o tal alfa. O que a gente está interessado? A gente está interessado no máximo e no mínimo. O mínimo, a tensão mínima que o nosso pontinho vai chegar, nosso elemento vai chegar, ele vai ser dado pela extremidade esquerda do nosso círculo. Já a tensão máxima que o nosso pontinho pode chegar, ele vai ser dado na extremidade direita. Beleza? Então vamos ver como que a gente calcula graficamente
o sigma máximo e o sigma mínimo. Com o círculo de Mohr, fica fácil calcular as tensões principais. O máximo e o mínimo vai ser nada mais, nada menos do que o sigma médio mais ou menos o raio. E por quê? Você vai estar aqui nesse ponto, que é o sigma médio, como eu falei para vocês, é o centro da circunferência. Se você somar o raio, você chega aqui. Se você subtrair o raio, você chega para trás. Pronto, você descobriu o sigma mínimo e o sigma máximo. É muito simples, tá? E eu vou ensinar agora como calcular, como que a gente traça essa circunferência, tá? Eu tenho um exemplo aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês como eu fiz ele, tá? Primeiro passo, deixa eu deixar um pouco menor aqui. Eu espero que minha câmera não esteja cobrindo o texto. Traçar os pares sigma x tal xy e o parzinho sigma y tal xy. Esse é um par conhecido que você já tem, tá? Você já tem esses valores e você consegue colocar eles na circunferência. Então, aqui no nosso desenho, vamos supor que esse aqui é o ponto tal x, ou melhor, sigma x tal xy. E aqui embaixo você tem o sigma y e menos tal xy. Beleza, você tem esses dois pontos. Aí você vai calcular o sigma m, você vai colocar ele no ponto 0 e vai traçar uma reta conectando esses três pontos. Então você vai conectar os dois pontos conhecidos que você tem, que são esse e esse, você vai ligar eles. E onde eles se encontrarem com o eixo sigma, você vai ter o tal médio. Beleza? Show de bola. Agora você vai traçar o círculo tangente aos pares de pontos com centro em sigma m. Então você tem esses três pontos. Você sabe que esse aqui é o centro do seu raio. Então é só desenhar o círculo de Mohr. Beleza, simplesmente você já desenhou o círculo de Mohr, só que por enquanto ele não significa nada, porque a gente não calculou nada, né? A gente está interessado então nas tensões principais. Você vai fazer agora o seguinte, você vai traçar retas paralelas à direção das tensões de cisalhamento até o ponto de encontro dessas retas e traçar este ponto no círculo. Vamos lá, quais que são essas retas paralelas? Vamos primeiro analisar esse primeiro ponto do sigma x. A reta paralela dela é essa que vem aqui para baixo, tá? E ela vai se encontrar com a circunferência, com o círculo de Mohr, e aqui você vai traçar um pontinho. Você também poderia ter ido na outra direção. Você poderia ter vindo aqui para a esquerda, você ia chegar nesse ponto aqui. Você também pode usar ele para fazer os cálculos, só que o ângulo vai dar invertida. E você tem que fazer toda a conversão, você tem que tomar cuidado com isso. Então eu sempre trago o valor que está aqui em cima para baixo e o valor do sigma y eu trago para a direita. E assim, nesse encontro dessas retas com a circunferência, a gente chega no ponto chamado polo. Temos o polo e a partir dele a gente consegue descobrir o ângulo. Por quê? A gente sabe que as duas extremidades da circunferência do círculo de Mohr, elas são as tensões principais. Então, a gente vai ligar esse polo até eles, dessa forma. E aí, quando você tiver com o seu transferidor, quando você tiver com o seu transferidor, você vai conseguir medir o ângulo que essa reta faz em relação àquela reta paralela que você traçou. Então, como você vai ter essas duas retas, você consegue ver o ângulo e descobrir qual que é o alfa, qual que é a tensão principal que resulta o ângulo principal que resulta nas tensões principais. Simples assim, é a forma gráfica que a gente tem para poder descobrir qual que é o ângulo principal e ver as tensões principais. Aqui eu deixei a convenção de sinais, a fórmula que a gente viu, e para ter a prova real do ângulo principal, a gente usa aquela fórmula que a gente viu no último vídeo, dos estados planos, que é a tangente de 2α igual a 2 vezes a tensão de cisalhamento, dividido por sigma y menos sigma x. É bem simples, tá? O conceito do círculo de Mohr. A gente não costuma usar tanto ele por ser algo gráfico, né? Que a gente tem que desenhar, fazer com transferidor e esquadro. Por isso a gente usa mais ferramentas computacionais para visualizar esse ângulo principal, como que as tensões em um ponto variam conforme o ângulo, não tanto graficamente com o círculo de Mohr.
beleza? Mas é importante ter esse conteúdo, saber como ele funciona e por isso eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado, deixe o gostei, se tiver alguma dúvida comente aí embaixo que eu respondo vocês. E no mais é isso. Até mais!